Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos estar começando aqui mais uma live da Adense para a gente poder falar de um assunto que é muito importante, que a gente vai falar de carreira, vamos falar de vagas e vamos falar de salários na indústria farmacêutica e vamos falar muito assim, de o que é verdade e o que são mitos, porque a gente sabe que tem muito barulho e muitas vezes esse barulho não é uma verdade verdadeira, né? Tem muito mito por detrás disso. E para estar aqui conversando comigo sobre esse assunto, eu chamei aqui, eu convidei o Elber Lisboa. Elber Lisboa é um parceiro aqui das antigas, depois a gente vai falar um pouquinho aqui como que a gente se conheceu, porque é uma pessoa que também tem uma vivência diária sobre esse assunto, conhece bastante e vai estar trocando uma ideia aqui conosco. Então, Elber, deixar aí para você dar um alô, uma boas-vindas aí para o pessoal que está se conectando. Boa noite, pessoal. Cada um de vocês que vai estar com a gente aqui para esse bate-papo aqui, como o Alexandre falou. Apontar algumas coisas aí para trazer mais clareza. Eu sempre falo, clareza gera movimento e movimento traz resultado. Então, a gente quer trazer clareza aqui, desmistificar algumas coisas para que tudo possa ficar mais tranquilo para você. Então, Alexandre, obrigado aí pela oportunidade de estar contigo aqui mais uma vez aí, compartilhando a tela nessa distância. Eu aqui em Montes Claros, você aí em Floripa, e ao mesmo tempo aqui conectado aí com o pessoal de todo o Brasil. Não, perfeito. Vamos deixar mais aqui, o pessoal está se juntando aqui. Inclusive, quem está se conectando com nós, já manda um alô aqui no nosso chat, fala de onde é que você está, qual que é a cidade, coloca aqui no chat. Boa noite a todos aí que estão se conectando. Temos aqui, ó, já a Júlia. Júlia, depois escreva aí para a gente onde é que você está, né? O Elber está em Montes Claros ali, né? Montes Claros fica na região norte Norte de Minas, isso. Norte de Minas, né? Norte de Minas. Norte de eu estou Minas. mais perto aqui da Bahia do que de Belo Horizonte. Legal. Eu estou aqui em São Paulo, em São Paulo, mas eu estou em Florianópolis, né? Mas amanhã eu vou estar em Belo Horizonte, né? Tem gente aqui de Curitiba, Floripa a Michelle também. Eu conheço, Michelle é de Curitiba, a Letícia de Floripa, isso é conterrânea, a Júlia é de Vila Velha também. Tudo faz Vila Velha, e tem o Rafael aqui de Vila Velha. Legal. O pessoal está se conectando aqui, muito obrigado pela presença de vocês. E hoje o tema é quente, gente, e é um tema que realmente é extremamente relevante, né? A gente vai falar aqui verdades que têm que ser ditas, né, para a gente poder, inclusive, alinhar várias expectativas, né, principalmente quando a gente fala de carreira. Então, vamos dar só mais aqui um minutinho para a gente poder estar começando aqui o nosso bate-papo. Vila Velha está em peso aqui, né? Vila Velha está em peso. Boa noite. Leandrão, gente finíssima. O Léo também, da Novartis, está aí também. Seja bem-vindo. Ronaldo, lá de Araraquara. Obrigado, Léo. São todos bem-vindos aí. Bom ter cada um de vocês aqui. O pessoal está se conectando. Então, aproveita aí enquanto o pessoal está conectando, né? Pega o link aqui, já compartilha nos grupos do WhatsApp aí, convida o pessoal aí, porque, como o Alexandre falou, é tema hoje para a gente dar uma esclarecida em alguns pontos aí, porque uma mentira contada muitas vezes ela se torna verdade. Esse é o grande problema. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá, já deu aqui 5 minutinhos. Bom, para quem já se conectou aqui conosco, estamos com 16 pessoas conectadas, muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês e o tempo, principalmente, que o tempo é uma das coisas mais valiosas que nós temos. Mas eu queria, antes de tudo, estar me apresentando aqui para todos vocês. Meu nome é Alexandre Olímpio, eu sou médico de formação, me formei lá em 1999, mas comecei aqui minha carreira dentro desse ecossistema de saúde um pouquinho antes, ali em 1996, então tenho aí 29 anos de atuação. Trabalhei tanto no ambiente público, no ambiente privado, tive uma carreira muito heterogênea como médico, né? Eu me formei ali e fui fazer minha formação em cardiologia, terapia intensiva. Depois eu comecei a fazer gestão de terapia intensiva, fui trabalhar em operador de plano de saúde. E depois, em 2010, eu fui para a indústria farmacêutica, trabalhei como gerente médico, e depois eu fui para o marketing, sempre trabalhando ali com produtos de alto custo, no mercado
no retail. Depois eu saí da indústria, fui trabalhar ali como diretor de hospital em Brasília, fiquei cerca de 2 anos, e há 6 anos e 9 meses eu estou à frente da Tense. A Tense é uma empresa de treinamento, desenvolvimento e também de projetos de consultoria para empresas. Então, ao longo desses 6 anos e 9 meses, a Tense já capacitou 77 empresas e mais de 16 mil pessoas já passaram aqui pelas capacitações da Tense. Então, inclusive, esse tema que a gente se propôs a estar falando é um tema que a gente tem muita propriedade para falar, porque aqui é um pouco da minha experiência ao longo desses anos, mas eu vou pedir aqui para o Elber contar um pouquinho da história dele, para a gente daqui a pouco estar começando. Elber, fica à vontade aí, meu amigo. É até difícil comentar da carreira depois de uma carreira vitoriosa dessa aqui, né? Um cara que eu conheci lá atrás, quando a gente estava começando, mas eu trabalhei na indústria aí, entrei em 2010, num momento bastante difícil da minha carreira, estava desempregado e caí na indústria de paraquedas, então eu não posso dizer que entrei aqui porque eu queria, foi porque eu precisava, mas aprendi a gostar da carreira, da profissão, fiquei 9 anos trabalhando na indústria, em 2 grandes laboratórios, trabalhei no Achei, na MS, tive a posição de rep de GD e aprendi muito. Infelizmente, aí fiz parte das estatísticas em 2018 com o burnout, que eu até já gravei um conteúdo também com outra profissional da indústria, que também passou pela mesma coisa, que é o Elon Mansur, hoje um grande nome da Bayer aí no Brasil, que também passou por uma situação muito semelhante. A gente já trouxe esse tema aqui, e foi a partir desse momento que eu tive esse burnout que eu falei que precisava reencontrar um caminho para minha carreira que fizesse mais sentido. Foi quando eu me saí da indústria farmacêutica para começar meu projeto aqui de desenvolvimento focado nos profissionais da indústria farmacêutica. Então, já tem 6 anos a minha empresa, atuando aí dentro e fora do Brasil, já são mais de 400 mentorados diretos aí. Alunos, eu já não tenho mais a conta de quantos alunos foram, mas muitas pessoas impactadas e que conseguiram performar melhor na carreira, conseguir a transição, uma promoção, depois daquilo que a gente vem trabalhando aí nos negócios. Hoje, meu trabalho é conversar muito, tenho certeza que vários nomes aqui já são conhecidos. Meu negócio é conversar com gente. Então, para vocês terem noção, de 2023 até agora, já foram mais de 800 profissionais de vendas da indústria farmacêutica, de rep a consultor de vendas, em consultorias de carreira que eu faço gratuitamente com 1 hora de duração. Então, eu tenho uma fotografia da indústria farmacêutica, da ponta, das dificuldades que você vive com poucas pessoas por causa dessa interação que eu tenho com vocês. Então, muitas das coisas que eu posto nas minhas redes sociais aí é fruto dessas interações, de uma maneira de buscar ajudá-los aí a enfrentar os desafios que não são poucos na indústria farmacêutica, e também vai falar sobre isso aqui, né, Alexandre? Com certeza, Elber. E assim, a gente se conheceu no dia 3 de maio de 2019, logo quando eu estava começando ali com a Tense, fui fazer um curso presencial lá em Belo Horizonte, e foi um curso que quase não teve nenhum participante na época, estava começando ali. Isso é muito interessante porque tem a parte da história que as pessoas não conhecem, né? Exatamente. E a jornada do empreendedorismo tem muito insucesso no meio do caminho, né? Então a gente acaba muitas vezes sendo vitorioso pela questão da perseverança. Mas eu conheci o Elber lá no dia 3 de maio de 2019, e a gente está até hoje conectado porque a gente está com o mesmo pensamento, a gente tem o mesmo propósito, e também a gente segue na mesma linha de seriedade dentro do que a gente trabalha, né? Então, por isso que hoje, né, passado aí, 6 anos, a gente ainda está conectado. Mas, meu amigo, vamos para o que interessa e vamos agora falar... Só falar, eu conheci o Alexandre quando a Tense não é o que a Tense é. Então, não foi querendo me aproximar dele por outro interesse. Foi uma interação genuína, porque eu vi o trabalho que ele começava a fazer naquela época, e eu também estava começando a minha carreira, e a gente deu um match muito legal ali, de pensamentos semelhantes, apesar de trabalharmos em mercados diferentes, né? Cada um com a sua expertise, com as suas competências e habilidades, mas a gente tem muita congruência naquilo que a gente pensa como verdade, naquilo que a gente tem como valor de realmente entregar para as pessoas que confiam no nosso trabalho para a gente poder ajudá-las. Então, isso aqui é fruto disso, né? 6 anos, não são 6 dias. E como diz a vida empresária, né? Quem vê as cachaças que eu tomo, não vê os tombos trupico que eu dou, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Então, a vida de empreendedor é desse jeito.
É verdade. É isso aí, meu amigo. Bom, então vamos nessa. Já temos aqui 21 pessoas se conectando, né, e o pessoal vai chegando e vai nos escutando. Então, vou começar aqui, Elber, com uma verdade, tá? Uma verdade sobre a indústria farmacêutica, se é um lugar bom para se trabalhar. E aí eu vou falar aqui da minha opinião sobre isso, tá? É uma verdade, gente. A indústria farmacêutica é um excelente lugar para se trabalhar. Mas o que eu vou falar para vocês é uma coisa que muitas vezes vai ao contrário do que muita gente procura a indústria farmacêutica, que é por causa do salário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o salário. A indústria farmacêutica, gente, ela é um excelente lugar para se trabalhar, independente do salário. E eu vou falar para vocês por quê. Porque é um ambiente que você se desenvolve direto, é um ambiente que você tem contato com excelentes profissionais, e eu vou falar da minha experiência, dos diferentes setores que eu trabalhei. Eu nunca tive contato com profissionais tão competentes como eu tive na indústria farmacêutica. E por que isso foi muito bom? Porque essas pessoas fizeram eu me desenvolver tremendamente. O período que eu fiquei na indústria farmacêutica, que foi um período curto, 7 anos, eu posso falar para vocês que eu nunca aprendi tanto em tão curto período de tempo. Então, assim, é um lugar que você vai estar cercado de pessoas boas, é um lugar que, dependendo da empresa onde é que você está, são empresas que valorizam muito o seu desenvolvimento, tem empresas que são muito ligadas à meritocracia, então, se você é bom, são empresas que vão, né, apostar em você e você vai evoluir, vai crescer dentro da empresa, você faz muita conexão, você vai ter acesso a, muitas vezes, pessoas que você provavelmente nunca teria acesso dentro da indústria farmacêutica. Então, assim, tirando a questão salarial, benefício, eu vou te falar, assim, se eu tivesse que voltar para algum lugar, todos os lugares que eu trabalhei, com certeza eu gostaria de voltar para a indústria farmacêutica, porque é um lugar muito bom para trabalhar. E aí, Elber, queria escutar um pouquinho de você sobre isso daí. Indústria farmacêutica Cara, é um bom lugar ou não? é um ótimo lugar, tanto que é um mercado hoje que tem trazido muitos profissionais de outros mercados extremamente validados no mercado. A gente pega o mercado financeiro, que tem uma grande demanda, pessoal de telefonia, do varejo, que tem migrado para o mercado farmacêutico atrás de tudo que o mercado farmacêutico oferece. Só que tudo na vida é ônus e bônus. Tem um ônus alto de tudo que você vai ter, e tem um bônus de tudo que você vai ganhar e um ônus que você tem que pagar por isso também, porque não tem café de graça mais. Então, é um lugar que vai te proporcionar um grande desenvolvimento das suas competências, porque é um dos mercados mais desafiadores que existe. Eu já conversei com colegas do varejo alimentício, do varejo também, aí do ferro, né, do aço, e vou falar com vocês, eles quando explicam, tento explicar para eles a dinâmica do mercado farmacêutico, eles piram a cabeça, porque é um mercado em que você é desafiado a todo momento a vender um conceito sem uma mensuração de venda pré-estabelecida. Isso, cara, é fantástico, porque você aprende várias competências. E se eu e o Alexandre estamos aqui hoje empreendendo, que também é desafiador, a indústria farmacêutica tem uma grande participação nesse processo, porque me preparou muito para estar aqui hoje. Porque quando eu fui no cargo de gestão, eu fui desafiado a muitas coisas que eu não acreditava que eu seria capaz de enfrentar. E isso me amadureceu muito. Então, hoje, quando eu olho para trás, aquele burnout que eu tive, eu vejo o grande professor que ele foi para mim. Para estar aqui hoje, conseguindo tomar muito mais porrada e não me abalar tanto. Então, pessoal, o que eu falo para vocês, a indústria farmacêutica ainda é um grande diferencial no mercado de trabalho. Quando a gente observa o mercado, numa crise econômica que a gente viu nos últimos anos, o mercado farmacêutico crescendo na solidez que ela cresceu, demonstra todo esse cenário favorável que vocês têm de crescimento. Brasil, ano passado, diminuição de quadros de trabalho e a indústria farmacêutica expandindo. Então, oportunidades tem na indústria farmacêutica também para quem se prepara e está à altura dos desafios que ela traz. Perfeito. Então, isso aí realmente é uma verdade. A indústria farmacêutica é um excelente lugar para você estar, e a gente não está falando de salário, de benefício, nada disso. Mas vamos falar agora de um mito, né? Então, o mito é o glamour da indústria farmacêutica, né? E também, já pegando essa parte do glamour, são os altos salários. Então, gente, o que isso aqui é importante que a gente está trazendo?
Porque muitas vezes as pessoas olham a indústria farmacêutica como um lugar que vai ter um salário altíssimo, vai viver uma vida muito boa, cheia de glamour, vai na convenção de vendas, vai lá para um resort, vai para hotéis maravilhosos. E, pessoal, não é bem assim. Então, vou trazer aqui minha experiência na época de convenção de vendas. A gente ia para resort? A gente ia para resort. Vou te falar o quanto que eu aproveitei de resort, nada. Inclusive, numa das empresas que eu trabalhei, eu tinha até falado para eles, melhor fazer em São Paulo a reunião, porque a gente vem com resort, a gente não aproveita nada. Porque, assim, a questão do resort, gente, muitas vezes é um lugar que tem a capacidade de receber um grande número de pessoas. Porque tem empresas que você tem aí, né, entre todos os colaboradores, tem empresas que tem 500, 800, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então, muitas vezes, o resort é o único lugar que consegue ter capacidade para receber tantas pessoas. Mas a questão do resort não é para você ficar ali desfrutando o resort, tá? Outra questão também é com relação aos altos salários. Então, os altos salários, gente, os salários na indústria farmacêutica ainda continuam bons? Continuam. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo um processo de juniorização, somente da força de vendas de primary care. E isso faz com que os salários caiam, né? Porque a gente observou também, né, muita gente querendo vir para a indústria farmacêutica e muitas dessas pessoas, né, que é o processo de oferta e procura, né? E com base nesse processo, né, de oferta e procura, acaba que muitas pessoas acabam aceitando, né, entrar por um salário bem menor. Então, os salários, lógico que existem casas que têm salários ainda interessantes, mas tem salários iniciais que são salários extremamente baixos, tá? Não é mais aqueles salários que, se a gente fosse pegar 5, 10, 15 anos, eram salários que... Já foi-se a época. Já foi a época. Já foi a época, né? E sem falar também, outra coisa, Elber, que às vezes a gente fica olhando muito, né, o pacote de benefícios, mas também tem um pacote de malefícios, que muitas vezes a pessoa não sabe, tá? O ônus, então, né? É o ônus, como você bem disse, a indústria, ela tende a pagar bem, mas a indústria também, ela cobra cada centavo do que ela está oferecendo ali, tá? Então, assim, não existe almoço grátis, pessoal. Então, assim, quem está, né, do outro lado sabe muito bem disso, né? É uma pressão muito grande, o nível de cobrança, né? A exigência cada vez maior. Então, isso tudo, né, às vezes você tem ambientes que, às vezes, não são muito saudáveis, tá? Então, isso tudo, sempre quando a gente olha ali a questão do pacote de benefício, a gente tem que olhar também, vem cá, quais são os pacotes de malefícios? Tentar entender bem daquela empresa, como é que é o modelo de gestão, a cultura da empresa, para ver se você se adapta ou não, porque eu vou te falar assim, são 3 elementos que para mim são essenciais, tá? Quando a gente olha a questão se você fica ou não numa empresa. Primeiro, o ambiente de trabalho. Eu vou falar para você, na minha opinião, o ambiente de trabalho é a coisa mais importante, né? Você está no lugar que o ambiente de trabalho é bom. Porque o ambiente de trabalho, ele muda tudo, gente, né? Se for um lugar bacana, você quer estar lá, quando você está no ambiente de trabalho, você fica mais feliz, e quando você está feliz, você entrega melhores resultados. Agora, quando o ambiente é ruim, né, você, mesmo tendo um salário alto, você começa a ficar desestimulado e começa a ficar triste e começa, né, a ir numa espiral de resultados ruins, né? A outra é você receber um salário com base no que o mercado está pagando. E o último, para mim, é você estar numa empresa que você se desenvolve, né, que você está aprendendo coisas novas. Então, eu vejo esses 3 pilares muito importantes sempre quando a gente pensa em estar numa empresa, né? Ambiente de trabalho, salário em linha com o mercado está pagando, no mínimo, né? E também a questão que envolve ambiente que você está se desenvolvendo profissionalmente. Mas me conta um pouquinho aí o que você tem ouvido desses mitos referentes ao glamour da indústria farmacêutica. Uma coisa que
eu observo muito nessas conversas que eu tenho aí, nessas consultorias de carreira, é justamente isso. Eu sempre pergunto assim, e aí, você está recebendo X mil por mês? Você tem um carro bacana? Porque muitas pessoas vêm seduzidas por isso e a realidade é um pouco diferente dessa aí, né? Do que vendem. Tá tudo bem. A questão é que eu tenho que entender que tudo isso vai ter um custo. Outro dia eu recebi de uma mentorada minha, cara, interior lá do Nordeste, uma foto dela dentro de um barco, porque ela tinha deixado o carro dela num lado para pegar o barco para ir para o outro lado para poder fazer propaganda. Não tem glamour nenhum isso, não. Outro mentorado já emendou, falou assim, cara, olha o estado da estrada que eu estou aqui. Uhum. E só o cara que não vive, que não é pracista, que tem um setor de viagem grande, ele sabe o que é isso. E eu falo com vocês aqui, eu tenho no ombro aqui 6 parafusos e uma placa de um acidente de trabalho, de um acidente de trânsito que eu tive quando eu era rap. Nas estradas aí, que não morri porque não era a hora. Então não tem glamour nenhum disso. Muitas vezes você viaja extensas horas, pega um trânsito, principalmente nos grandes centros, daquele jeito, para você chegar lá e o médico não falar com você. Tem glamour isso? As meninas aí carregando uma pasta pesada, de salto alto, andando, porque não tem estacionamento muitas vezes perto. Tem glamour isso? Muitas vezes não almoçando no horário, ou quando almoça, tem glamour nisso? Eu não vejo glamour nenhum nisso. Se glamour é andar bem vestido, ter um carro da empresa, um salário bom, dentro da média, aí você pode considerar, mas isso aqui é apenas a pontinha do iceberg do que é o trabalho do rap na ponta. E muitas das pessoas vêm seduzidas para essa realidade que não existe. E aí gera uma frustração natural, porque eu coloquei uma expectativa que o mercado farmacêutico é o fantástico mundo de Bob, né? Quem é mais velho que eu lembra esse desenho da infância. E eu tenho uma realidade aqui, vai gerar uma frustração que vai impactar diretamente na minha performance, porque eu esperava uma coisa e não tive ela. Muitas vezes, o médico, você fica lá 2 horas e o cara não fala contigo, te recebe dentro do consultório e não te dá minha atenção. Então, todo esse cenário hoje traz inúmeras variáveis de desafio para você que é propagandista e entende o que eu estou falando. Mas aqui o recado é para quem não é ainda da indústria farmacêutica e quer entrar nesse mercado. Pesquise melhor se isso faz sentido para a sua carreira, para a sua vida. Talvez você está bem aí, está vindo aventurar no lugar que não é a tua praia. E está tudo bem. Eu me identifico com isso. Eu fui muito feliz na minha carreira. Tive meus problemas? Tive, porque não tem CNPJ perfeito, não tem CPF perfeito, não tem vida perfeita aqui na indústria farmacêutica. Quando a gente olha ali no Instagram a vida do vizinho, né? A vida do cara é boa pra caramba, mas quando a gente vai viver a vida dele, eu não quero. É basicamente o que é a indústria farmacêutica. Então, pesquise bem, não venham seduzido apenas pelo pacote de benefícios, porque ele não é sustentável no longo prazo, você vai se acostumar com isso e não vai ser suficiente para você permanecer. Ou você se identifica com aquilo que você vai ter que acordar cedo, faça chuva ou faça sol. Você esteja bem ou você não esteja bem, você vai ter que estar lá no campo visitando o seu médico, porque você vai ser cobrado por isso. E o resultado não é fácil, está cada vez mais desafiador. Todos os mercados, seja o mercado retail, seja o mercado não retail, todos eles têm os seus desafios e as suas oportunidades. Mas você vai ter que pagar o preço. Se você não está disposto a pagar o preço, aqui, infelizmente, não é o seu lugar. Eu concordo contigo, né, Elber? E dentro do que você falou, para mim, entra uma coisa que é muito importante, que parece que o que eu vou falar aqui, né, é meio que clichê, mas é a questão do propósito. Porque quando a gente pensa, né, todo mundo que atua dentro do setor da saúde, o cliente final é o paciente. Então, tudo que a gente faz, o objetivo final é estar chegando no paciente. Então, se você não tiver um propósito que está ligado a ajudar pessoas, né, ou se o seu propósito é ganhar dinheiro, as coisas se perdem. Porque o dinheiro, lógico, é muito legal o pessoal ganhar dinheiro, mas o dinheiro ele te frustra. Se você não tem alguma coisa que te motiva, né, que no caso é um propósito, você vai ser frustrado pelo dinheiro. Então, vou pegar meu exemplo. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu deixei 30% do meu salário para trás do que eu ganhava como médico. Eu fui para ganhar menos. Mas por quê? Porque eu sabia que era um lugar que eu ia me desenvolver, era um lugar que estava muito ligado ali, né, com o propósito que eu tinha. Então, assim, eu não fui pelo dinheiro, né? Eu fui por um ambiente que eu sabia que ia ser interessante para mim, ia estar ligado muito com o meu propósito. Então, gente, isso aí é uma outra coisa importante, tá? Não é clichê,
mas pensem, né, se isso está ligado com o que você tem de objetivo, de propósito na vida. Mas vamos seguir aqui em frente. Só para pegar a questão do glamour, tinha um GD que trabalhava comigo, eu me lembro lá em 2010, que ele uma vez foi para Araguaína. Araguaína fica lá no interior de Tocantins. E ele me mandou também uma foto, ele falou, cara, estou atravessando uma balsa aqui para ir visitar um hospital, né? E assim, uma dureza, estrada ruim, então realmente, né, essa parte não entra no Instagram, né? Porque é a parte que é o osso, né? Não o filé mignon, mas muito bem lembrado. Exatamente. Bom, vamos lá, ó. Outro ponto que eu trouxe aqui como verdade. Não existe bala de prata. O que é isso, gente? Às vezes, a pessoa acha que só fazer alguma coisa vai dar certo na carreira dela. Ela vai conseguir ir para uma linha especial, virar gerente de acesso, ir para oncologia, ou até entrar na própria indústria farmacêutica. A grande questão, gente, é que não existe bala de prata. Inclusive, ao longo da minha carreira aqui dentro da Tense, em nenhum momento eu falei, faça um curso da Tense que você vai conseguir entrar numa posição. Nunca, porque não existe uma bala de prata. Né? São tantas e tantas coisas. Inclusive, eu estou lendo um livro muito interessante, comecei a ler agora, e esse livro ele faz uma referência, Elber, aos baldes. Né? E ele fala o seguinte aqui, né? Para a gente ter sucesso, a gente tem que encher 5 baldes. E desses 5 baldes, o que ele bota? Ele bota o primeiro, o que você sabe, que é o seu conhecimento. O segundo balde é o que você consegue fazer, que são as suas habilidades. Depois, o terceiro balde, quem você conhece, que é a sua rede de contatos. O quarto, o que você possui, que são os seus recursos. E o quinto, o que pensam de você, que é a sua reputação. Ou seja, em nenhum momento ele fala, faça só alguma coisa que vai dar certo. Não existe isso. Se você pegar pessoas que tiveram sucesso e pergunta o que ela fez para ter sucesso, ela não vai falar, fiz isso aqui e deu certo. Ele vai falar uma série de circunstâncias, atitudes, ingredientes que ele teve que juntar para dar certo. Eu, por exemplo, eu tenho vários e vários clientes, milhares de clientes, e se você for ver as pessoas que tiveram sucesso, a maioria delas teve um nível de esforço muito grande para ter sucesso. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes a gente quer ir para o que é mais fácil, né? Se alguém falar que, você faça isso aqui e você vai conseguir. Em 3 meses você vai ser contratado. Em 6 meses você vai virar consultor de oncologia. Não existe isso, gente. Não existe isso, porque, na verdade, o que eu faço, o que o Elber faz, é um pedaço do ingrediente de uma receita. Porque essa receita ela é composta de várias e várias coisas, né? Então, isso aqui é muito importante, gente. Não existe bala de prata, não existe uma única coisa que você faça que vai ajudar a acelerar a sua carreira. O que você pensa sobre isso, Elber? Cara, uma das coisas que quando vou conversar com alguém que ela quer entrar na minha mentoria, eu falo com ela assim, deixo bem claro para ela, eu falo assim, olha, eu não existo, eu não tenho um comprimidinho mágico que você vai colocar debaixo de sua língua e seus problemas vão se resolver. Eu não tenho uma vara de condão que eu vou bater no teu ombro e tudo vai acontecer. Porque eu não acredito em fórmula mágica, já fui enganado muitas vezes por fórmula mágica. Tá? Então, eu acredito em processo de desenvolvimento. É comportamento que gera ação e ação que gera resultados. Então, a gente precisa entrar no movimento. Não tem fórmula mágica. Não tem bala de prata. Não tem nada que uma única coisa que você vai fazer vai clarificar tudo e você vai conquistar aquilo que você está almejando. Seja a transição de carreira, seja uma promoção, seja uma melhora de performance. Tem o preço a ser pago. E esse preço a ser pago, que é não o aspecto financeiro daquilo que você faz, mas o empenho, a doação, a entrega de tempo e energia que você vai dar para o projeto dar certo, é que vai fazer muitas vezes a diferença. Então, conhecimento eu preciso ter, eu preciso aplicar esse conhecimento, eu preciso me conectar com pessoas, que o Alexandre trouxe. Eu preciso do recurso financeiro. Isso tudo gera a minha reputação. Qual que é o brand, qual que é a marca que você tem vendido no mercado hoje? Se você quer transicionar para a indústria farmacêutica, você tem que conversar. Se você está dentro da indústria e quer migrar para uma outra casa, você também vai ter que se conectar com outras pessoas. Agora,
Você precisa estar preparado para as oportunidades. Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais perdendo oportunidades por falta de preparo. Aí sim, é uma culpa que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, eu deixei de fazer alguma coisa. O cavalo passa riado, mas se eu não montar em cima desse cavalo, não adianta nada. Então eu tenho que estar preparado para essas oportunidades. E o curso, a mentoria, a preparação é o que vai me capacitar para aproveitar esse cavalo arriado, que pode ser rápido, médio, curto, médio ou longo prazo. Eu respondo praticamente todo mundo que entra nas redes sociais. Eu respondi uma coisa hoje de uma pessoa, um neófito querendo entrar na indústria farmacêutica. Ele falou assim, cara, quanto tempo eu preciso para entrar na sua oficina? Eu não sei te responder o período que você vai ter. Depende da região que você está, se tem muitas vagas, se tem menos vagas, é um fator delimitador. Você não estiver preparado, você pode. Se você estiver preparado, você pode ser no primeiro processo. Eu já vi pessoas com 3 meses, 2 meses, 1 mês que fez entrando, mas não é a regra, é a exceção. E já vi pessoas com 10 processos, 5 anos para ingressar no mercado farmacêutico. A questão é, uma frase de Henry Ford, existem mais pessoas que fracassam, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. As pessoas que desistem do sonho ficam pelo caminho, aquelas que insistentemente vão continuamente se preparando, elas conseguem alcançar os seus objetivos. Então, eu sou totalmente contra a fórmula mágica. E eu procuro nas minhas redes sociais, no LinkedIn, no meu Instagram, em nenhuma hipótese, vender sonho. Eu vendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho presenciado e que funciona. Pelo menos tem funcionado com uma parte de pessoas que estão mais próximas de mim. Agora, vai funcionar para todo mundo? Provavelmente não. E está tudo bem. Porque tem o preço, a parte também tem que fazer a parte dela. Não tem jeito. Com certeza, né? Eu sou nessa linha totalmente, não acredito em nada em fórmula mágica. Inclusive, dentro da minha carreira, eu nunca tive fórmula mágica, nenhuma. Só teve, assim, na verdade, muito suor, muita dedicação, muita perseverança, né? Muito estudo. Eu nunca tive nenhuma fórmula mágica e não acredito nisso, não vendo isso de forma alguma. Eu, por exemplo, o que eu tenho visto com os meus clientes, né? E aí, meus clientes, a grande maioria são pessoas que já estão na indústria farmacêutica e querem migrar para o mercado de especialidades, né? Para área de acesso. Então, o que eu observo? A grande maioria, né? Assim, demora, pessoal, meses, às vezes anos para conseguir uma posição, tá? E eu tenho uma cliente minha que, pô, assim, ela demorou bastante tempo, tá? Agora está numa grande empresa, ela, inclusive, está lá como se fosse uma consultora master dentro dessa empresa, na área de oncologia, mas é uma pessoa que super se capacitou, né? Se preparou bastante, participou de bastante processo seletivo, teve muita negativa, mas não desistiu, tá? Então, assim, quando alguém estabelece que dentro de um prazo você vai entrar, é muito difícil isso acontecer, porque são tantas variáveis, né? Não tem condições de você mensurar isso para nenhuma Não pessoa. tem. É impossível. Se alguém falar que vai te entregar alguma coisa nesse período, cara, ele não está sendo honesto nem com ele mesmo. Tá? Porque Exatamente. Não tem condições, cara. Eu já tive umas verdades tempos atrás, de falar assim, cara, uma pessoa de 40 anos neófita para ingressar na indústria farmacêutica. Eu falei assim, não acreditava nisso. Aí entrou uma de 40, eu vi uma de 51 anos entrar. No meu ciclo íntimo de pessoas que eu conheço, 51 anos foi a idade que eu vi mais experiente em ingressar no mercado farmacêutico. Tem pessoas que entraram com eu já ouvi dizer, nunca presenciei e conversei com elas, então eu não posso dizer se é real ou não. Tá? A grande questão é que a preparação é contínua. E aqui eu quero até aproveitar um gancho que o Léo aqui, a gente gravou um episódio do podcast, então eu tenho um podcast, um ponto de encontro, só gravado com gestores da indústria farmacêutica. Eu gravei o episódio 16 com o Léo, que existem muitos candidatos e poucos concorrentes. Então, para você que pensa em transição de um mercado para outro na indústria farmacêutica ou quer entrar, você precisa ouvir esse episódio, que a gente falou de muitas coisas sobre preparação para aproveitar oportunidades. E hoje, o mercado precisa disso. As pessoas estão acostumadas com o modelo antigo, onde tudo era terceirizado para o CNPJ. Então, o CNPJ me dava, eu tinha e absorvia aquilo ali. O CPF hoje, ele é mais importante do que o CNPJ no autodesenvolvimento. Então, eu tenho que ir atrás. E muitas das vezes, você vai fazer um curso com o Alexandre aqui e fala assim, cara, o mercado no retail não é para mim, tá tudo bem, eu quero permanecer no mercado retail. Mas esse curso do Alexandre vai dar uma clareza para você do que é a realidade que você vai enfrentar lá. E você precisa passar por isso para entender. Senão, você vai enganado.
E aí, Ainda não não. adianta, né? É isso Justificar aí. depois um retorno é complicadíssimo. Então, é melhor você estudar afinco antes. E serve para você que quer entrar na indústria farmacêutica também. É. Nenhum laboratório exige nenhum curso para poder entrar na indústria farmacêutica. Existia uma distribuidora que colocava lá, desejável curso, que ela nem faz trabalho de propaganda médica mais. Então, a questão é, para você entender se isso aqui, esse mercado farmacêutico é para você. Se não é, segue seu fluxo e vai ser feliz. O importante é a gente estar bem com a gente mesmo. Sem felicidade, a performance é prejudicada significativamente. Com certeza. E, Elber, outra coisa que eu trouxe aqui como uma verdade, e eu sei que você acredita bastante nisso, é com relação ao LinkedIn. O LinkedIn, para mim, é uma ferramenta de trabalho, e é uma ferramenta que ela, ao longo desses 6 anos e 9 meses de Atende, me permitiu me conectar com muita gente. Então, assim, eu vejo que o LinkedIn, quando ele é usado estrategicamente, né, para você conseguir dar visibilidade, fazer conexões, fazer bom networking, é muito bom, gente. Inclusive, para mim, ele entra aí como um dos pilares super importantes para quem quer evoluir na carreira, né, para quem está em momento de transição, para quem está em momento de recolocação. Então, assim, usar e abusar dessa ferramenta, uma ferramenta gratuita, né? Você pode pagar ali, mas assim, o gratuito já te entrega muita coisa, Muito mas conteúdo. tem muita gente que às vezes, né, tem um perfil no LinkedIn, mas é totalmente subutilizado, né? É um perfil que ninguém vê, é um perfil que a pessoa muitas vezes ela não investiu nenhum tempo, né, para melhorar ali, né, uma foto, né, como é que ele está fazendo descrição. E, inclusive, né, Elber, a gente se conectou aqui através do próprio LinkedIn. Foi do Né? A gente, LinkedIn. Eu te mandei uma é, mensagem, a gente se conectou, se encontrou, e aí sim, com o tempo, né? Foi criando raízes essa amizade aí, ela persiste já por 6 anos, né? Já nos encontramos algumas vezes, né, Alexandre? Além daquele primeiro é isso contato, aí. em Belo Horizonte, em Brasília, onde você morava anteriormente. E, pessoal, LinkedIn funciona, mas também não tem fórmula mágica do LinkedIn. Você tem que continuar. O algoritmo hoje ele muda continuamente. E para você que não acredita, eu já fui convidado para participar de um congresso internacional de inteligência emocional de uma empresa americana que me achou no LinkedIn. Eu até achei no primeiro momento, Alexandre, que era golpe, sabe? Assim, cara, esse pessoal agora vai me dar uma facada e me pedir aqui uma grana para eu palestrar, e não foi. Então, é muito interessante esse tipo de coisa para você entender que o LinkedIn ele pode te ajudar muito a acelerar o teu processo. Como? Sim. Se conectando não só com gestores, mas com propagandistas, com consultores técnicos aí de outros mercados que você, gerente de acesso, que você quer. Eu já conheci muita gente com uma conexão verdadeira primeiro começando a conhecer aquela pessoa, a postagem dela, seguindo ela, depois de seguir, ver que o conteúdo dela estava agregando muito, fazendo um contato, né, pelo direct, e aí até mesmo trazendo essa pessoa para participar do meu podcast depois, pessoas que eu nunca vi na minha vida e ninguém me apresentou. Então, se você utilizar corretamente a plataforma, ela vai te dar resposta. Agora, se você não utilizar, como tudo na vida, ela não vai te dar resposta, você fala, isso aqui não funciona. Funciona. Muitos laboratórios hoje não abrem vagas e façam uma busca ativa. Uma recente que teve uma expansão não, né? O início de um trabalho no mercado de diabetes agora, praticamente a força de vida todinha foi contratada pelo LinkedIn e tiveram vários mentorados meus que foram abordados pelo RH da empresa. Então, se você não tem o LinkedIn, no mínimo completo, ajustado com as palavras-chave que você precisa, e realmente uma foto que não diz você, uma foto de balada, sem uma capa, com os títulos lá, nada a ver, em busca de recolocação, eu acho que é um dos piores, né, quando a pessoa está tão desesperada que ela coloca ali, realmente a ferramenta não vai te atender. Eu já tive uma visibilidade muito maior no LinkedIn, mas eles mudaram o algoritmo e eu estou reaprendendo a utilizar o LinkedIn de uma maneira mais assertiva novamente, porque a velocidade da mudança do algoritmo hoje está muito rápida. Eu não consegui acompanhar. Mas a gente precisa ir atrás de ajuda. E aí eu fui atrás de uma top voice do LinkedIn para fazer uma mentoria com ela, para aprender como que esse negócio está funcionando de novo. Então, pessoal, a ferramenta gratuita atende a grande maioria das pessoas, não precisa pagar a plataforma. Se você quiser um up, tá tudo bem.
mas é importante você utilizá-la de maneira correta. Se você utiliza de maneira incorreta, ela não vai dar resultado e não é culpa da ferramenta, é de quem está utilizando. Isso tem que ficar bem claro aqui, para você não deixar de usar por alguma coisa que depende exclusivamente de você. Yeah. Aqui, ó, o Hudson aqui o pessoal está escrevendo aqui que muita gente começa... E começa, ele colocou aqui, ó, o que tenho visto são pessoas que só movimentam a rede após a demissão. Perfeito, Hudson. Duas coisas que eu observo muito na indústria farmacêutica. A primeira, o cara deixa abandonado o LinkedIn, ele é demitido. Ele começa a querer fazer tudo que é curso e a se conectar com todo mundo no LinkedIn, achando que agora, naquele momento. Aí ele é contratado de novo, abandona o LinkedIn de novo. Eu não considero isso um comportamento inteligente, tá? Eu acho que você tem que aprender com os erros. Foi desligado, não estava fazendo antes, começa a fazer e continua, cara, fazendo regularmente. Você não precisa ser igual eu e o Alexandre, que temos que fomentar nossas redes sociais, porque faz parte do nosso business. Vocês têm o business de vocês, mas não precisa ter a frequência que eu e o Alexandre temos. Mas ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias sem usar o LinkedIn é complicado. Com certeza. O LinkedIn, e não somente o LinkedIn, né? A própria questão do networking, gente. Porque o que acontece, né? Quando você está lá empregado, normalmente a gente fala, estou bem aqui, não preciso me conectar com as pessoas, isso aí é um mero engano. Porque o networking bom é quando você está empregado. Porque quando você fica desempregado, você tenta se conectar com alguém, e eu posso falar isso porque eu já fui desempregado um período aí, parece que você tem uma doença infecto-contagiosa, as pessoas não querem contato contigo. Porque aquela pessoa desempregada é aquela pessoa que vai ficar pedindo favor, pedindo para você indicar para um processo seletivo. As pessoas não querem, pessoal. Isso é uma realidade. Tá? Inclusive, aquele tal do Open to Work, eu sempre recomendo, tira aquele negócio do perfil. Porque aquilo ali meio que já gera um estigma naquela pessoa. É uma pessoa que está desempregada, que está precisando de favor. Então, inclusive, eu fiz uma enquete sobre isso daí, né? Quem que acha que o Open to Work gera oportunidades? 85% das pessoas falaram que não gera oportunidades, tá? Então, eu vejo, Elber, para mim... É um assunto controverso o Open to Work, porque não se você conversar com 10 top influencers no LinkedIn, pessoas de dentro, metade vai falar uma coisa, metade vai falar outra. Não é um consenso. E realmente, nessa situação, eu também oriento a não usar, porque é esse fato que você falou, Alexandre. Parece que quem tem uma doença infecto-contagiosa, que a galera repulsa. Mas isso aí. Muitas vezes das pessoas que não plantou para poder colher. A gente tem que plantar para colher. Não tem jeito. E se conectar com as pessoas, tá? Então, isso é muito importante, gente. Quem não está ainda movimentando seu LinkedIn, movimente, bota uma foto profissional, uma foto que te represente bem, dá uma olhada lá nos bons perfis para vocês poderem dar uma melhorada. Outra coisa também, Elber, que para mim eu considero muito importante, é a questão relacionada a conexões dentro das empresas, tá? Outro dia, eu estava escutando um TED Talks muito interessante, e depois quem tiver interesse me manda mensagem lá no LinkedIn que eu consigo compartilhar com vocês. E esse TED Talks era de uma mulher falando que a gente precisa ter patrocinadores dentro das empresas. O que são os patrocinadores? São aquelas pessoas que quando você está fora da sala e a porta se fecha, é aquela pessoa que vai falar a seu favor. Tá? Isso daí, o que ela fala? Muitas vezes, dentro das empresas, a gente não investe um tempo para criar conexões dentro das empresas, que são esses patrocinadores. Porque quando a gente olha, às vezes, abre... Não é. Tá? Você pode ser um cara bom de resultado pra caramba, se você não tiver um patrocinador, às vezes a coisa não vai. Porque ali abriu 10 vagas para promoção, tem 50 pessoas. Você acha quem que vai? É só a pessoa ali que é boa de resultado? Porque às vezes você tem 10 caras, 20 caras, 30 caras bons de resultado. Então, muitas vezes, né, você tem que ter essas pessoas que são pessoas que vão falar a seu favor quando a porta se fecha, tá? Então, isso daí é uma coisa, Elber, para mim, que muitas poucas pessoas fazem isso daí.
E quer ver, principalmente com a força de vendas... Eu vou reforçar isso seu, porque foi um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira, foi isso que você acabou de falar. Eu ia para a convenção, o que eu fazia? Meu time, meus colegas de equipe, minha regional. Cara, eu não conhecia ninguém. É isso aí. Aí, quando você precisa de alguém alavancar o teu nome internamente, ninguém te conhece. É isso aí. E quantas oportunidades eu perdi por causa disso? Eu ia falar exatamente isso. Convenção de vendas, né, e principalmente quando a gente fala de força de vendas, que não está na matriz, a convenção de vendas é um momento excelente para você fazer conexões com pessoas que não são do seu distrito, da sua regional, né? Ou você fazer conexões com as pessoas da matriz. Só que ali só fica, né, normalmente, Elber, na panelinha. Né? Vamos ficar aqui a nossa galerinha da distrital, da regional, mas ali é o momento, pessoal, de se... Cara, deixa eu buscar as conexões aqui, sabe? Isso é muito, muito importante, tá? Depois, quem que tiver interesse nesses TED Talks, me manda mensagem lá no LinkedIn, ou quem tiver meu WhatsApp, manda um WhatsApp que eu compartilho com vocês. Esse TED Talks é riquíssimo, gente. É riquíssimo e ele dá dicas sobre essa questão. Elber, deixa eu pegar aqui... Vai lá, por favor. Enquanto você pega, hoje eu falo com os meus mentorados justamente sobre isso. Assim, eu nem ouvi esse podcast, quero ouvir depois, porque eu uso essa mesma palavra dela, patrocinadores internos. E quem é meu mentorado, se eu já falei isso aí, escreve aqui no chat aqui para confirmar, para não passar por mentiroso, por favor. Não existe isso, cara. A gente tem que se conectar internamente na empresa. O seu GD não tem força sozinho para te promover, precisa muitas vezes da percepção do seu GR, do seu GL, do marketing, do treinamento, da efetividade, para citar alguns departamentos internos dentro da companhia. Eu errei muito nisso, errei muito e falo muito com as pessoas hoje. Vai para a convenção, cara, se conecta com pessoas que você não conhece. Não tenha vergonha, eu ficava naquela, o pessoal vai me ver conversando com o Nacional, vai achar que eu sou um babão. Cara, vá intencionalmente trocar uma ideia. Só que você tem que se conectar com conteúdo também, que vai falar besteira, é melhor ficar quieto onde você está mesmo. Porque pior do que não abrir uma porta é fechar uma que nem abriu. Lacrar, né? Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência de ir para situações. E o network externo também, pessoal. Olha, aconteceu outro dia, olha que caso, Alexandre. Um gestor do Nordeste me mandou um áudio falando que ele estava no consultório e um cara deixou uma porta meio entreaberta, propagandista, fazendo a propaganda. E aí, o médico fez uma pergunta sobre o mecanismo de ação do medicamento e o rap respondeu assim, doutor, nós somos 2. Ele falou assim, 2? Como assim? 2 que não sabemos. Um gestor do lado de fora ouvindo isso, um gestor lá fora ouvindo isso, depois saiu reclamando do médico. Pessoal, a gente tem que preocupar com a nossa marca profissional. Eu converso com gestores de tudo que é âmbito no Brasil inteiro e a reclamação que eu mais ouço é que as pessoas não se conectam. Está na sala de espera, está ali presa no mundinho, olhando no Instagram, e está o cara ali com o gestor dele, você não se conecta para conhecer aquela pessoa. Então, o network interno, o patrocinador é importante, mas o externo também é. É o que o mercado está vendo de você. O desejo maior do profissional tem que ser: a empresa morre de medo de perder ele e o mercado está louco querendo você. Se você conseguir isso aqui, meu amigo, a sua empregabilidade vai estar em alta. Dificilmente você vai passar longos períodos com dificuldade. Então, a gente tem que plantar para colher. Não tem jeito. Com certeza, né? E pegando, né, um pouquinho sobre isso aí que a gente falou, que é outro mito que a gente vê bastante, né? É a questão das pessoas falarem que para você, e aí eu vou puxar um pouquinho aqui minha sardinha para o mercado aí de especialidades, né? Que fala, mas para eu entrar nessa posição eu tenho que ter experiência prévia, ou só entra quem tiver indicação. Então, vou pegar minha experiência ao longo desses 6 anos e 9 meses, pessoal. Isso é um mito gigante, tá? E por que é um mito gigante? Porque eu tenho, assim, centenas de clientes meus que entraram no mercado de especialidades sem ter experiência prévia, pessoas que vieram da Primary Care, e sem ter indicação, tá? Agora, indicação funciona? Funciona, gente. E bastante ainda, tá? Mas o que eu estou querendo falar é que isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? Porque eu tenho várias pessoas que sem indicação entraram em determinadas posições, tá? Então,
o que que eu percebi também nessas pessoas? Aí, pegando bastante o que você falou ali, pessoas que se prepararam. Pessoas que foram para o processo seletivo sabiam o que estavam falando, né? Estudaram bastante o mercado, sabiam... Outra coisa super importante, né, sobre o processo seletivo. O processo seletivo é um processo de vendas, né? Você está se vendendo para mostrar que dentro das opções você é a melhor opção. Então, o processo seletivo, você tem que ter uma capacidade de comunicação muito grande, não é só o conhecimento. É como que você transmite o conhecimento, como que você passa a segurança. Então, tudo isso é fundamental dentro de um processo seletivo. Que eu vejo às vezes, né, Elber, você faz também nas suas preparações aí para processo seletivo, como eu faço aqui as minhas também, né? E eu vejo pessoas, às vezes, super experientes, mas são pessoas que na hora ali, quando a gente faz a simulada, são pessoas que, às vezes, não conseguem passar com tranquilidade a informação, às vezes não consegue ter ali, né, uma conexão no que está sendo falado, e são várias questões, né, que envolvem. Então, isso, para mim, é uma coisa muito importante, né? Estudar bastante, estar muito bem preparado, cada vez mais, assim, se preparar muito bem para o processo seletivo. Tem pessoas que às vezes falam, não, vou só com o que eu sei aqui, né? Dar uma estudadinha na empresa, missão, visão, valores da empresa, né? Dar uma olhadinha no produto, mas, assim, se preparar profundamente, né? Pensando que, assim, ó, vai ter alguém melhor do que eu e eu tenho que ser a pessoa que vai ser o melhor de todos ali. Como é que você tem visto isso daí, Elber, na sua experiência? Olha, eu sempre digo que a preparação antecede as oportunidades e não tem outra maneira de você se colocar numa situação sem se preparar antecipadamente. Eu vou só estudar um pouquinho e a outra pessoa está se empenhando completamente. Ela vai te engolir no processo, não tem jeito. Hoje os gestores estão escaldados, cara, eles conseguem perceber claramente o candidato raso. Porque o cara já vem assim, marcadinho o que ele tem que falar. Não existe isso. A gente precisa se preparar para as oportunidades. E aí, cara, vai desde o conhecimento da posição, dos desafios que aquela posição vai trazer, dos desafios atuais que ela está trazendo, do que a empresa está passando, de como você se encaixa nesse cenário também. Quanto mais confiança e segurança você transmite numa entrevista, maior a chance que você tem de ser contratado. Mas você tem que ter profundidade daquilo que você está falando. E tudo para isso tem técnica também. Não é coisa que surge ali do lado. Cara, para você contar um exemplo, existe técnica. Você tem que saber falar aquele caso seu, aquele case de sucesso. Ou saber explicar uma situação de insucesso, uma situação desafiadora que você não conseguiu conquistar o resultado que você esperava. Para tudo isso, a gente precisa se preparar para responder. Eu fico vendo, tem horas pessoas indo para uma entrevista, por exemplo, e assim, cara, sabe que a pergunta vai vir. Vamos supor, você foi demitido da outra posição e você vai fazer uma entrevista. A pergunta que vai vir é por que você saiu do último emprego? Vai vir. Aí você não se prepara. Aí quando pergunta, dispara um alarme dentro de você, que aquela pergunta é um ponto sensível seu, você não sabe responder e se perde completamente ali. Uma coisa que você poderia ter se preparado para poder responder de uma maneira lógica, sensata e transmitindo confiança. Por quê? Eu já fiz muitos processos, não foram poucos. E já orientei muita gente também em processo. O que vai definir é a maneira como você conta a sua história. E se eu, como recrutador, sinto uma ponta, fica com aquela pulga atrás da orelha por algo que você falou, eu posso até naquele primeiro momento ali, se eu for um cara inteligente, não te abordar para não ficar muito na cara, mas eu dou uma, duas perguntas e volto sobre o tema, para poder comprovar aquilo que você falou. E é nessa hora que a pessoa se perde também. Então, pessoal, o controle emocional numa entrevista de emprego é algo que vai fazer uma diferença absurda na sua participação. Porque as emoções, elas sempre estão presentes no nosso comportamento. Ou proporcional nos ajudando, ou como aliado, ou a gente também como uma inimiga. E a gente tem que saber lidar com essas emoções para não deixar que elas impactem negativamente o nosso comportamento. Não, perfeito, eu concordo contigo. O processo seletivo ele passa muito pelo conhecimento, você tem que estar muito bem preparado, você tem que saber contar. É um storytelling, né? Saber como que você conta essa história, tá muito bem preparado para as objeções, saber dentro do seu histórico profissional o que pode surgir de objeção. Você trouxe um ponto muito importante, porque o que acontece?
os recrutadores e entrevistadores mais experientes, pessoal, eles são igual tubarão. Ele percebe, assim, uma gota de sangue no oceano. Então, se ele percebe que ali você está, né, inseguro com uma informação, ou você não respondeu muito bem, ele vai voltar naquilo ali, ele percebe, tá? Então, assim, você tem que estar muito bem preparado, muito bem seguro, né, como você está respondendo. Hoje, a maioria dos processos são online, né? Então, assim, como que você está preparado para se apresentar num processo online, que é diferente do presencial? Tem várias coisas, né, que são muito importantes. A questão de vestimenta, a questão da iluminação, tudo isso é muito importante, né, gente? Mas tem que se preparar bastante, ensaiar, inclusive, né? Inclusive, eu falo muito com o pessoal aqui que faz mentoria comigo, se grava, né? Grava você respondendo. Você tem que estar convencido que você está respondendo bem. Porque se você não estiver convencido, imagina, você acha que vai convencer Acabou. alguém? Né? Então, assim, a gravação... Isso aí não é só para entrevista, né, Alexandre? Vai para propaganda médica, para sua Com abordagem no certeza, dia a dia. Tudo que você faz sem confiança, não tem como você transmitir a sua mensagem de uma maneira efetiva. Não tem com jeito, certeza, cara. com E certeza. o corpo da gente fala, né? Então, tipo assim, eu tô falando aqui. Cara, a comunicação não é só o que eu falo, é como eu transmito essa comunicação. Imagina que eu falasse aqui com você, que assim, eu confio demais nisso aqui. Nem você Não, está mas confiando no que eu tô falando, nem eu, como eu tô confiando. Então, a gente tem que falar para fora com confiança. E o corpo da gente me isso. fala. Quando você está inseguro, a voz diminui, você vai me falar uma mentira, você vai tirar o olhar do entrevistador para olhar para outro canto, porque você não quer ser pego na mentira, você vai pôr a mão na boca sem perceber, você vai falar com insegurança mais devagar e lento. Alguma coisa não verbal vai acontecer na sua comunicação que vai indicar isso aí. Não É tem isso aí. jeito. É isso aí. Eu já estamos caminhando aqui para o final, mas deixa eu só puxar aqui uma sardinha que para a minha área, que a gente vê muitas vezes a pessoa olhando para esse mercado no retail como algo que é difícil de chegar lá. Na verdade, pessoal, o mercado no retail, ele não é para todos, tá? E não é para todos pelo seguinte, não é por questão de conhecimento, não é isso. Porque, primeiro, o mercado no retail, você tem vagas que normalmente são setores ali que normalmente são capitais ou grandes cidades. Então, por exemplo, se você mora numa cidade que é muito longe de um grande centro, não vai ter vaga ali, tá? Então, isso aí já é um ponto muito importante. Se você não tem mobilidade, eu não posso mudar dessa cidade, provavelmente você não vai ter uma vaga no mercado no retail. Outro dia tinha um cliente meu de Presidente Prudente. Eu falei, cara, não vai ter vaga em oncologia, doenças raras e imunologia em Presidente Prudente. Presidente Prudente é ponta de setor, tá? Não é sede. Não é sede. Você tem possibilidade de mudança? Não, não tem. Então esquece, tá? Vai ser feliz. Continua na propaganda. Tenta ser feliz no que você faz. Mas isso é um ponto importante. Outra coisa importante no mercado no retail, faz muito setor de viagem. Eu gosto de dormir em casa. Então, pessoal, não vai trabalhar no mercado no retail, porque o mercado no retail você vai viajar bastante, é muito setor de viagem. É muito difícil você ficar, às vezes, se você ficar uma semana na sua sede, dá graças a Deus, né? Todas as equipes que eu trabalhei, né, pessoas assim, que faziam, no mínimo 3 estados. No mínimo 3 estados, tá? Mas, lógico, tem empresa que a pessoa vai fazer um estado só, mas, assim, vai viajar bastante, tá? Vai fazer muito setor de viagem. Então, isso é outra coisa importante para saber. Eu estou no momento de vida que o setor de viagem cabe para mim? Sim ou não? Né? Que são perguntas que a gente tem que fazer, tá? Então, isso daí é um ponto que é muito importante a gente saber. Setor de viagem, sede, né? Eu estou num lugar que tem vagas ali. Eu tenho uma cliente minha que ela morava ali em Uberlândia, tá? E o que ela fez para alavancar a carreira dela? Ela mudou de cidade. Ela foi morar em Brasília. Brasília é o quê? É sede, né, de várias dessas posições. E hoje ela trabalha em dessas áreas, tá? Então ela teve mobilidade, né, essa pessoa, no caso, teve mobilidade para alavancar a carreira dela, tá? Então, acho que essas questões são importantes, tá? Inclusive para a gente alinhar a expectativa. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero, tá, mas
eu tenho essas disponibilidades na minha vida, essa possibilidade? Então, o que você acha disso, Roberto? Vou colocar mais 2 pimentas, além disso que você falou aí, cara, que é o primeiro. Cara, você gosta de estudar para fazer uma migração dessa? Porque o mercado no retail, cara, a intensidade dos estudos é muito maior. Não estou falando que um é melhor do que o outro, de maneira alguma. Estou falando que o nível de estudo lá vai ser muito maior pelo nível de complexidade. E segundo ponto, você hoje, como que você está na sua cadeira hoje no mercado retail? Você está com a cadeira folgada ou a cadeira está apertada? Como estão os seus resultados? Porque se você não está entregando resultado e você quer migrar, não vai acontecer nada. Se a sua propaganda ainda é uma propaganda expositiva, você não sabe fazer uma propaganda consultiva, não adianta você querer migrar para o mercado retail, no retail, porque não vai acontecer. Você precisa fazer uma leitura plena do seu momento profissional. E é um mercado muito mais limitado em quantidade de vagas. Uma expansão aqui no mercado retail, nós estamos falando de 300 vagas. No mercado não retail, né, Alexandre? Quando é muita gente, é 10. Então, tem todo esse cenário de preparação para essa oportunidade. E muita gente, cara, está em mercado que não tem. Movimenta primeiro antes de querer, porque eu tenho todas as competências, mas eu moro aqui em Montes Claros. Montes Claros não tem sede. Tem muita multinacional que não tem sede aqui, eu quero ser. Cara, quando eu era rap aqui, eu só tinha uma opção para sair daqui. Era promovido por GD para ir para Belo Horizonte. Porque como o rap ia ser complicado, eu consegui uma migração. Eu fui como GD. É o preço, porque eu queria estar aqui com a minha família. Agora, você tem mobilidade, tenta migrar internamente. Os laboratórios têm dado muitas oportunidades para quem quer movimentar na própria companhia. E lá você vai construir a sua marca novamente, seu brand, vai entregar seus resultados, se preparar para isso. A coisa mais importante é a gente fazer um alinhamento de expectativa. Porque quando a expectativa é muito alta e a realidade é diferente, esse nível de frustração, ele impacta diretamente na nossa performance. É uma bomba, assim, ó. Não tem jeito. E a gente tem que ser realista. Eu estou vendo hoje pessoas, Alexandre, com 2 anos de pasta querendo migrar para o mercado no retail, cara. Nem propaganda sabe fazer. Exatamente. Sabe? Tem momento para tudo na carreira. Eu tenho que respeitar os meus momentos. Se eu quero acelerar o processo, cara, eu vou ter que dar muito mais do que a grande maioria deu se eu quero acelerar o processo. Não vai ser de graça. Mas as pessoas querem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, gente. Esquece. Se te prometeu fórmula mágica, como a gente fala, sai, porque alguma coisa está errada. É isso aí, é isso aí. Bom, Elber, estamos caminhando aqui já para o final. Temos mais ou menos 1 hora. Bom, queria pedir para você deixar só mensagens finais aqui, antes da gente estar encerrando. Fique à vontade. Então, antes da mensagem finais, eu quero deixar aqui meus canais para você que ainda não me segue. Euber Lisboa, meu nome é fácil, então está escrito aqui. @Euber Lisboa no Instagram, ou Euber Lisboa. Você vai me encontrar lá. Posto continuamente materiais aí. A minha pegada é o propagandista do mercado retail. É aquele que quer melhorar a performance, transicionar aí, ou crescer na carreira. Tá bom? Então, pessoal, quando o Alexandre e eu conversamos semana passada para estarmos aqui, a intenção aqui é trazer clareza. Eu falo muito sobre isso. Clareza gera movimento. Quando a gente está no momento em que as coisas não estão claras, a gente paralisa, perde oportunidade, estagna na carreira. Então, a clareza é muito importante. A época de ouro da indústria farmacêutica, ou de outros mercados também, já se passou. Hoje exige muito trabalho, muita dedicação, muito esforço extra-campo, desenvolvimento contínuo, conexões, para você crescer e criar uma carreira sólida, longínqua na indústria farmacêutica. Se você está disposto a isso, o mercado está sedento do seu perfil profissional. Agora, tá tudo bem se você não quer isso. Você quer ficar no interior, tudo bem, você vai limitar sua carreira, mas isso é uma situação de cada um de nós. Eu não posso dizer o que é bom para mim, porque é para mim. Pode ser para você diferente, está tudo bem. Cada um tem os seus momentos. Respeite os seus momentos, o seu tempo de aprendizado. Invista continuamente em você, que o resultado vai vir. Tudo que você não planta hoje, você não vai colher amanhã, mas tudo que você planta hoje de maneira eficiente, contínua, lá na frente vai colher e a conta vai fechar. Pode ter certeza disso, porque eu tenho visto isso nesses 6 anos que eu tenho trabalhado aqui lá de fora com desenvolvimento humano. Muitas pessoas não fracassam, elas desistem.
Se você não quer ser um desses, não entregue. Se desenvolva, vá atrás de ajuda, de orientação, que você vai conquistar seus resultados. Alexandre, obrigado aí, cara, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo aí. É sempre um prazer. E espero aí ter contribuído de alguma maneira com quem acompanhou a gente até agora. Obrigado por você que esteve aqui com a gente. Foi muito bom. Não, muito obrigado, Elber. Antes de encerrar, também deixar aqui minhas palavras. Antes de tudo, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer o Elber aqui, que compartilhou a experiência dele conosco. Eu sempre costumo falar que nós somos os donos das nossas carreiras. A gente tem que direcionar a nossa carreira para onde a gente quer. Muita gente, às vezes, terceiriza a carreira para a empresa. Isso aí é um dos piores erros que a gente pode fazer, tá? Porque a gente que tem que saber para onde que a gente quer estar seguindo a nossa carreira. Eu sempre gosto de estabelecer ali alguns objetivos. Então, daqui a um ano, onde que eu quero estar? Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, onde eu vou querer estar? Sonhar grande, gente. Então, por exemplo, quem quer correr uma maratona de 42 quilômetros, essa pessoa não vai correr 42 quilômetros do dia para a noite. Ele começa com 5, depois com 10, depois vai para 21, depois vai chegar nos 42. E a nossa carreira é a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que estabelecer, né, como que a gente quer estar ao longo dos anos. Isso aqui é fundamental. Se preparar, só que se preparar, ele gera muito esforço, tem que ter muita dedicação, é algo que realmente, muitas vezes a pessoa desiste, porque você se preparar, muitas vezes você tem que abrir mão de várias coisas, você tem que abrir mão de momentos com amigos, momentos com a família, você tem que investir, né? E às vezes o investir é abrir mão de uma viagem, por exemplo, para você poder investir na sua carreira. Mas eu vou falar para vocês, de tudo que eu fiz na minha carreira, isso tudo, muita dedicação, muito estudo, investimento. Eu já botei muito dinheiro na mesa para me capacitar, e foi investimento. Eu vou te falar, em nenhum momento eu me arrependi de nada. E se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Faria talvez até mais, tá? Porque ao longo do caminho eu também errei bastante. E ter mentores, né? Mentores de todos os tipos, né? O mentor, você não precisa, às vezes, pagar uma pessoa para ser seu mentor, mas mentores são pessoas importantes, né? Pessoas que têm experiência reais para compartilhar com vocês, pessoas que têm propriedade para poder compartilhar com vocês, não somente o que deu certo, mas o que deu errado também, porque o que deu errado, pessoal, nos traz sempre muito aprendizado. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido valioso para vocês. Caso vocês tenham gostado, pessoal, compartilhem depois, a gente vai disponibilizar com vocês isso daqui, compartilhem para pessoas que vocês acham que vale a pena escutar um pouco do que a gente falou. E outra coisa, antes de finalizar, gente, se vocês veem pessoas que vocês consideram pessoas de sucesso, pessoas que têm uma carreira que você gostaria de estar lá, começam a se conectar com essas pessoas, porque a gente tem que mudar de ambiente. A gente tem que mudar de ambiente. Às vezes o ambiente que a gente está, ele puxa a gente para trás. São pessoas que você fala, mas eu quero chegar lá, a pessoa vai falar, mas você não tem perfil. Então, assim, você às vezes tem que mudar de ambiente. Começa a olhar as pessoas que você quer, aonde você quer chegar, pessoas que você olha como referência e começa a se conectar com essas pessoas. Isso é muito importante. Gente, muito obrigado. Tá? Quem tiver interesse, depois se conecta com o Elber, se conecta comigo através das redes sociais. E muito obrigado mais uma vez. Sucesso para todos e vamos se falando. Boa noite aí, gente. Valeu. Valeu. Um grande abraço. Obrigado.